Bom, vamos formalizar agora uma ideia que a gente já passou mais ou menos por ela algumas vezes, que é o conceito de compactificação de um espaço. A ideia é você começar com um espaço X, em geral você quer ele Hausdorff, porque senão, aqui no meu contexto eu vou sempre fazer Hausdorff, mas tem outros casos, mas o mais comum é esse aqui, você pede ele Hausdorff. Você quer tentar achar um compacto K que também seja Hausdorff. Aqui é bem importante essa parte, tá bom? Então você quer conseguir isso de forma que esse K contém o seu X e na hora que você tomar o fecho do X dá o próprio K. Então você tem um conjuntinho assim X, você compactifica ele, o que a gente chama é fazer ele ficar dentro de um compacto maior que faça, mas que o X ainda seja denso lá dentro, né? Tipo, parece um pouco completamente de espaço métrico, né? Mas aqui você está acrescentando pontos para que o negócio se torne compacto. Tudo bem? A gente fez um exercício lá para trás que fala que se o seu espaço é localmente compacto, Hausdorff, ah, você consegue acrescentar um ponto e fazer esse negócio ficar compacto, a compactificação de um ponto ou a compactificação de Alexandrov. Aqui eu vou discutir a compactificação de Stonecheck, que a gente chama. Tá? Primeira coisa, só antes de qualquer observação, repara que se você conseguir fazer isso, se seu X é subespaço de um compacto Hausdorff, né? Se você conseguiu fazer a compactificação, ele vai ser subespaço de um compacto Hausdorff. Bom, mas se ele é compacto Hausdorff, ele é normal, em particular ele é completamente regular. Completamente regular é uma condição que desce para subespaços. Então, se o seu X tem uma compactificação, ele é completamente regular. Então, você tentar procurar para X só Hausdorff não ser completamente regular, não vai dar certo, você não vai conseguir, certo? Porque se conseguisse, ele ia ser completamente regular. Então, o que a gente vai fazer nessa sessão é simplesmente mostrar que vale a volta. Se ele é completamente regular, ele admite uma compactificação, tá? E essa compactificação que eu vou fazer, no caso de agora, é a compactificação de Stonecheck. Tudo bem? Então, como é que vai ser a compactificação de Stonecheck de um espaço X completamente regular? A ideia intuitiva dele é razoavelmente simples, apesar de que na hora que você olha de fato quem é o espaço que você construiu, ele é um pouco complicado. Vamos lá. Quem que vai ser o seu espaço? Se o seu espaço X ele é completamente regular, então você começa com X completamente regular. Totalmente regular. Eu olho para f, que são todas as f que saem do x e chegam no intervalo 0, 1, contínuas. Tudo bem? A gente já viu lá para trás que, pelo teorema da imersão, a gente pode pensar que o x está contido no intervalo 0, 1 elevado a f. Tudo bem? Quem que vai ser o seu k? É simplesmente você tomar o seu x, que está dentro desse espaço, e tomar o fecho dentro dele, aqui dentro. Tudo bem? Repara que daí você já conseguiu todas as coisas, né? Porque esse cara é compacto, portanto esse é compacto. Esse cara é Hausdorff, portanto esse é Hausdorff, então a gente tem um compacto Hausdorff que a gente conseguiu colocar o X lá dentro. Só para lembrar aqui como é que você fazia essa cópia aqui, né? Porque na verdade aqui dentro é uma cópia dele do X, né? Então quem é essa cópia é simplesmente você pegar o conjunto, calcular assim, ó. Você simplesmente faz os f de x para f pertencente a f, variando o x dentro do seu x. Né? Esse é o jeito que você joga o x. Isso aqui é a cópia do x. Né? O seu x, vamos identificar ele assim, tá? É um abuso. Aí depois você toma o fecho, você tem a compactificação. Tudo bem? Vamos fazer agora algumas condições aqui, porque essa compactificação, além de ser uma compactificação, ela tem uma propriedade muito importante, muito interessante. Então vamos colocar no enunciado aqui do teorema. Tudo bem? Então você começa com um x completamente regular.
você tem duas condições. Eu vou enunciar elas, apesar que uma delas a gente já tem. Então, quem que é? A notação, aquele compacto que a gente usa é beta x, tá? A gente usa essa indicação aqui para indicar aquele compacto. Então, beta x é um compacto Hausdorff, certo? Aquela construção que a gente fez antes, tal que beta x é o x-fecho, né? Do tipo, você tem o x lá dentro. Isso aqui a gente já fez, tá? É aquele comentário que eu fiz. Então, beta x simplesmente é o fecho daquele conjunto, aquele conjunto é homomorfo ao x, então você tem isso aqui. Tá bom? A condição B, que agora é a parte que aparece alguma novidade, que a gente vai ter que provar alguma coisa aqui, é para qualquer f que você pegar, que sai do x e chega no intervalo 0, 1, então pega uma função contínua qualquer, que está naquele f fresco que eu fiz antes, né? Contínuo, né? Obviamente. Contínua, existe f-til que sai do beta x e chega no intervalo 0, 1. Extensão contínua. Tudo bem? Esse resultado tem uma coisa forte aqui, tá? Apesar que no começo você pode achar que não parece muito, né? Então você tem aqui o x, você tem aqui o beta x, meio que aqui você tem uma inclusão. Você tinha uma f que chegava aqui no intervalo 0, 1, uma f assim. Você está falando que você consegue achar uma f til que faz isso. Para esses pontos você consegue estender para cá. Repara que, por exemplo, uma compactificação dos naturais seria simplesmente você pega a sequência dos naturais, põe um ponto no infinito e põe que o complementar deles são só conjuntos finitos, né? Os abertos dele. Aberto em volta do infinito é os caras que têm complementar finito. Ele ficou homeomorfo à sequência convergente. Não é verdade que qualquer função contínua que você defina na sequência consegue ser estendida para esse limite. Pega, sei lá, nos pares põe 1, nos ímpares põe 0, você não consegue estender essa função. Tudo bem? Então, isso aqui dá uma propriedade forte. Você consegue estender qualquer função contínua que você faria lá antes. Isso aqui vai ter consequências para a gente depois. Tudo bem? Na verdade, esse troço aqui, ele caracteriza a compactificação de Stonecheck, mas isso aqui é informação para a gente ver daqui a pouco. Primeiro vamos ver que isso aqui é verdade. Como é que você faz isso aqui? Então essa segunda parte. Então só para não misturar um pouco as letras, porque aqui no produto eu acabo usando F também, e aqui você vai ter uma coisa, eu vou começar com uma G. Então você pega uma G, que sai do x e chega no intervalo 0, 1, contínuo. Eu quero mostrar que eu consigo estender ela para o beta x inteiro. Tá bom? Então, G é contínuo, obviamente. Né? Vamos pegar um ponto A no beta x. Vamos falar quanto que vai valer G til de A. Tá bom? Repara que se você tem um A dentro do beta x, do jeito que a gente construiu, o beta x está dentro lá do negócio da imersão, o A nada mais é que um monte de AFzinhos para F pertencente àquela F lá, que são todas as funções que tem. Repara que, em particular, uma dessas Fs aqui é essa G que você começou. Isso vai ser importante para a gente daqui a pouquinho, tá bom? Vou falar então que a G til calculada nessa A, olha agora, o A você pode pensar que é simplesmente esse monte de cara aqui com essas coordenadas. Eu vou falar que esse A é o AG. A Gésima coordenada que você pega aqui, eu vou falar que é isso, tá? Repara que esse monte de Azinhos que tem aqui são números entre 0 e 1, né? Tudo bem? Porque isso aqui está contido no beta, isso aqui está contido aqui, né? 0, 1 elevado a f. Tudo bem? Então isso aqui são um monte de números entre 0 e 1. Eu falei que é simplesmente isso aqui. Bom, vamos ver. O que eu tenho que mostrar aqui? Eu tenho que mostrar que essa G de fato estende a G original. A G til estende a G original. Mas ó, pega um X que está no X. X que está no X, um jeito de você enxergar ele via teorema da imersão é você falar que ele é esse cara aqui. Ele é fx f pertencente a f. Tudo bem? Então, o que você vai fazer? O G til, por definição, vai pegar um cara desse e vai tirar
a gésima coordenada dele. A gésima coordenada é quando aqui ficou g. Se aqui ficou g, é porque aqui ficou g de x. Então isso aqui é g de x. Ou seja, acabamos de ver que ela de fato estende, certo? Para ver que ela é contínua, certo? Para ver que a definição dela está fazendo continuidade em todos os lugares, simplesmente repara que a g de til, a g til de beta-x, ela nada mais é, deixa eu deixar um espaço aqui que acho que é até mais fácil para escrever isso aqui, né? Repara que a g til nada mais é que a função projeção na coordenada g, certo? Que é contínua. Então a gente já tem que ela tem continuidade. Então a gente acabou tirando. Eu sei que é meio difícil de enxergar esse negócio aqui um pouquinho, mas uma vez que você tem exatamente quem são os caras, isso aí sai tranquilo. Tá bom? Então você tem esse teorema aqui. Então, ó, marca aí. É um compacto Hausdorff onde o x é denso e ele tem a propriedade de estender qualquer função contínua que chega no intervalo 0,1. Eu vou mostrar que, na verdade, essas duas condições são equivalentes. Tipo, se você tiver uma outra compactificação que tem essas propriedades, ou seja, você tem um outro compacto que é uma compactificação, que é o primeiro item, né? E no segundo tem a propriedade de extensão de função contínua, na verdade isso aí é homeomorfo ao beta-x. Não tem como você achar outro cara que faça isso. Pode ter que ser você fez uma construção diferente, mas no fim ele é homeomorfo. Antes de começar a fazer isso, eu vou fazer um resultado auxiliar, que é mostrar que o intervalo 0,1 aqui, ó, na propriedade de extensão função contínua, não cumpre um papel muito essencial. Você pode trocar por qualquer outro compacto Hausdorff. O que eu quero dizer com isso? Se você começa com um x, então qual que vai ser a minha proposição? Começa com um x completamente regular, né? Senão você não consegue nem falar de beta-x. Então, x completamente regular. E pensa que agora você tem um y compacto. É uma compactificação de x. Compactificação de x. Tá? Então ele é Hausdorff e o x fecho é o próprio y. Tudo bem? E pensa que o y tem a propriedade de extensão função contínua. Tá? Então, para qualquer f que sai do x e chega no intervalo 0,1, então você consegue uma f til que vai sair do y e vai chegar no intervalo 0,1. Tá bom? Então, em particular, o beta-x cumpre essa propriedade aqui. Tudo bem? Se você está numa condição dessa, então pensando que no beta-x em particular tem essa condição, então qualquer f que você começar, que sai do x e chega num k, e o k agora ele é um compacto Hausdorff qualquer, então k compacto Hausdorff qualquer, compacto T2 qualquer, existe f til que sai do x e chega no não sai do x, sai do y, né, que é o y agora que a gente tem, e chega no k. Tudo bem? Então, em particular, isso vale para o Stonecheck. O que eu estou falando aqui? Se você tem a extensão, se você consegue estender funções contínuas que chegam no intervalo 0,1, você consegue estender funções contínuas que chegam em qualquer compacto Hausdorff. Tudo bem? Para demonstrar isso aqui, é um truque. Basicamente, o que acontece é, você começa notando que esse K, como ele é compacto Hausdorff, vale o teorema da imersão para ele também. Então, ele é um subespaço do intervalo 0,1 elevado a algum i. É o i das funções que saem dele chegando no intervalo 0,1, mas isso a gente não vai usar aqui, tá bom? Você consegue mostrar esse aqui. Então, para cada... se você começar agora então com uma f que sai do x e chega no k, eu posso tomar fi que sai do x e chega no intervalo 0,1. Eu quero usar essa hipótese aqui, eu quero só falar que eu consigo estender essas funções. Eu posso simplesmente fazer isso como sendo a fi vai ser a composta, né? Eu pego essa que chega no k e aí eu projeto desse jeito. Então eu faço f, depois desço via projeção. Tudo bem? Então ela acaba chegando aqui, pensando agora que o meu k está subconjunto, é subespaço desse cara aqui. Então eu tenho que a minha fi é contínua. Se a minha fi é contínua e agora ela chega no intervalo 0,1, a fi existe a extensão, que vai sair do y inteiro e vai chegar
no 0,1. Usei essa parte aqui, usei a hipótese que eu tenho. Tudo bem? Mas agora, o que eu posso fazer? Eu simplesmente posso estender de volta a minha f. Eu defino uma f til, agora sem o i, que vai ser quem? Ela vai sair. Ela vai pegar um y qualquer e vai levar no fi til y para todos esses i's que estão no meu índice. Tá bom? Repara agora que a minha f til, isso aqui está bem definido, porque a f til consegue calcular essas coisas nos y's, certo? Então a minha f til está saindo de y e chegando agora. Eu não sei se ela está chegando em k, eu sei que ela está chegando aqui, certo? Ela chegou aqui a princípio. Então ela é quase a função que a gente quer, porque ó, se você fizer aqui a continha, vai reparar que ela estende para os pontos de x, né? Porque os pontos de x, isso aqui vai dar exatamente o que você tinha antes, então porque cada uma dessas aqui é uma extensão, então vai dar a extensão direitinho. Ela é contínua, tudo bem, porque cada uma das coordenadas dela é contínua, que a gente já tem. A única coisa que está faltando a gente mostrar aqui é que a f til, quando você calcula ela no y, a imagem dela via y, na verdade não é aqui. Você pode trocar esse negócio e substituir por k. Tudo bem? Se eu conseguir mostrar isso, aí eu achei a função certinha, né? Porque a gente quer uma extensão em k, não numa coisa maior, certo? Então, se ela não vazar do k, tá tudo certo. Mas isso você tem por causa desse seguinte fato aqui, ó. Na hora que você tiver a f til do y, isso aqui, o que é? Isso aqui é a mesma coisa que o f til do x fecho. Aqui eu não fiz nada, o x fecho é o y, tudo bem? Mas quando você tem uma função contínua, que é o caso dessa, e você tem isso aqui, esse troço, já errei, está contido no fecho assim, tá bom? Posso tirar o fecho aqui dentro, você ganha essa inclusão. Isso é um exercício, não é difícil mostrar, é uma propriedade sobre funções contínuas. Só que o que é o f de x? O f de x é a... Desculpa, o f de x, eu sei onde ele chegava em k. Então isso aqui está dentro do k fecho, só que agora é compacto, compacto é fechado, você tem que isso aqui é o próprio k. Então essa coisa aqui está caindo dentro do k. E aí a gente conseguiu esse resultado. Tudo bem? Então, o que a gente. Moral da história aqui, por enquanto, o que a gente tem é que se você estende para qualquer se você estende qualquer função que chega no intervalo 0,1, na verdade você estende para qualquer compacto Hausdorff. Tá bom? Vou usar isso para fazer agora o resultado de fato, que é falar que aquelas duas condições que a gente tinha caracterizam o beta-x. Então, o que eu quero pegar aqui? Eu vou pegar um outro y, tal que o x fecho dá o y, e o y é um compacto Hausdorff, tudo bem? Então, fixei um x completamente regular e eu peguei assim, agora eu tenho que esse y aqui é uma outra compactificação do x, tá bom? E eu quero que tenha o seguinte, que o y tenha a propriedade de extensão de função contínua. Extensão, função contínua. Ou seja, qualquer função contínua que sai do x e chega no intervalo 0,1 pode ser estendida por esse y inteiro, continuamente. Que pelo resultado anterior, a gente acabou de ver, que isso quer dizer que você pode estender ele para qualquer compacto. Tudo bem? Eu quero mostrar que y é homeomorfo a beta-x. Ou seja, que aquelas duas condições, essas duas condições aqui, falar que é uma compactificação e ela estende todas as funções contínuas, na verdade só tem o beta-x. Aqui, não, assim, sei que parece difícil, mas vai sair mais ou menos tranquilo com alguns truquezinhos para variar um pouco. O que você tem? Eu tenho que o meu x está incluso no y. Vamos chamar essa primeira inclusão de I1, tudo bem? Essa I1, ela tem, eu posso estender ela para o beta-x. Porque o beta-x estende qualquer... Porque agora, pensa, y é compacto Hausdorff. Então, como o beta-x tem a propriedade de estender qualquer função contínua para o intervalo 0,1, ele estende para qualquer outro compacto, em particular para o y. Então, eu consigo uma extensão dessa I1, que eu vou chamar de f. Tá? Ela é a I1 til. Tá? É que senão vai ficar muito feia a minha notação. Tá bom? Então, você tem uma extensão contínua dessa aqui. Beleza? Por outro lado, eu poderia ter começado do outro jeito aqui. Eu poderia ter feito assim. Ó. Isso aqui é uma I2.
tem a inclusão aqui, ela é uma função contínua. Se ela é uma função contínua, ela admite uma extensão, porque o y tem a mesma propriedade. Então, tem uma extensão contínua dessa y2 que chega no beta x, porque o beta x é um compacto, certo? Compacto Hausdorff qualquer, não estou usando aqui que ele compactifica o x, mas é só um compacto. Como o y tem essa propriedade, o resultado anterior fala que ele estende para qualquer outro compacto. Então você tem aqui essa g. Tudo bem? E a g é contínua, a f é contínua. Beleza? O que eu tenho aqui agora? Vamos olhar aqui com calma. Se eu começo do g com a g e depois aplico a f, isso aqui quer dizer o quê? Eu comecei no y, continuei com a f e voltei. Então isso aqui é uma função que sai de y em y. A g bola f, ela é uma função que sai. Ó, eu comecei com f, então eu vim para cá, voltei, acabei aqui. Ela sai do beta x e chega em beta x. Eu consigo olhar essas duas funções, são contínuas, certo? Eu consigo olhar elas restritas ao x. Tanto na ida como na volta. Se você olhar agora, o que acontece? Eu vou olhar a g, vamos pegar esse caso aqui, vamos pegar lá restrito a x. Se você está com um caso que é restrito ao x, quando você faz essa coisa para cá, bom, ela tinha que fazer a mesma coisa que estava fazendo aqui. Então o x está chegando no próprio x, que pela f é devolvida no próprio x. Tanto essa como essa, as duas são a identidade do conjunto x. Aí agora a gente já acabou. Por quê? Porque agora eu tenho uma função contínua que restrita a um denso é a identidade. Tudo bem? E aqui, mesma coisa. Essa função contínua restrita ao denso é a identidade, ou seja, essa aqui tem que ser a identidade nesse espaço, essa aqui tem que ser a identidade nesse espaço. Acabamos de mostrar, então, que essas duas funções aqui, uma é inversa da outra, e, portanto, elas são, isso aí é um homeomorfismo. Beleza? Fica meio indireto, mas sai. Ok? Então aí a gente tem que a compactificação de Stonecheck é única a menos de um homomorfismo e é o que caracteriza ela é essa coisa, ser uma compactificação e estender qualquer função contínua. Tudo bem? Então é isso por enquanto.